Para qualquer pessoa que se questione sobre seu papel na história e a possibilidade de uma transformação global, este discurso oferece perspectivas notáveis. O texto apresenta uma interpretação da história como um plano divinamente orquestrado, com marcos específicos e a Coreia como um ponto focal. Essa narrativa pode ser poderosa para aqueles que buscam um propósito grandioso para a vida e um sentido para os eventos mundiais. A ênfase incessante na unificação de aspectos opostos, Caim e Abel, mente e corpo, leste e oeste, sugere um caminho para a resolução de conflitos e a criação de harmonia em todas as esferas da vida, desde o nível pessoal até o global. Ao descrever o trabalho árduo, a oposição e o autossacrifício como indenização necessária para o progresso da providência, o discurso oferece uma estrutura de significado para o sofrimento e a dedicação. Isso pode motivar o indivíduo a perseverar diante de desafios, vendo-os como contribuições vitais para um objetivo maior. O discurso confronta diretamente valores ocidentais como o individualismo e a busca pelo conforto, defendendo uma vida de dedicação extrema e serviço coletivo. Para quem está insatisfeito com o status quo, isso pode oferecer uma alternativa radical e significativa. Apesar da linguagem religiosa, o texto atribui uma responsabilidade imensa aos seres humanos para efetuar a mudança. Não se trata apenas de esperar por uma intervenção divina, mas de agir ativamente para criar o reino do céu na terra, através de esforços concretos e batalhas ideológicas. A insistência de que o progresso não pode ser apenas espiritual, mas deve manifestar-se fisicamente, nações, famílias, eventos públicos, oferece uma abordagem prática e substancial à fé e ao propósito. Este discurso convida a uma imersão em uma cosmovisão, onde cada ação, cada esforço e cada relacionamento estão imbricados em um projeto global de restauração e unificação, apelando àqueles que desejam transcender o ordinário e participar de um movimento com aspirações universais. Então vamos ao discurso. Capítulo 21. Mensagem na cerimônia de unificação. 31 de janeiro de 1976, Seul, Coreia. Como vocês sabem, 1976 é um ano histórico. A reunião de Yoido no ano passado preparou o fundamento nacional espiritualmente e estabeleceu o padrão nacional substancial. Porque Jesus morreu na cruz, a nação da Judéia e a religião judaica não puderam estar unidas. O ano passado foi o período histórico para a restauração disto, através de indenização. No tempo de Jesus, o povo judeu e o governo se juntaram para confrontá-lo. No ano passado, a Igreja de Unificação e o governo foram confrontados pelas igrejas estabelecidas e viraram a situação completamente de cabeça para baixo. Os membros da Igreja de Unificação de 60 nações vieram para a Coreia representando muitas nações do mundo. Olhando horizontalmente do ponto de vista nacional, podemos dizer que o mundo democrático tem a missão espiritual do cristianismo. Portanto, a Cruzada Internacional por um Só Mundo, International One World Crusade, IOWC, foi organizada a fim de dar ao nosso movimento um fundamento espiritual no nível mundial. Os membros do time do Ocidente trouxeram um fundamento espiritual vitorioso para todo o cristianismo ocidental. Os eventos do ano passado também criaram uma oportunidade para as culturas asiáticas e do Ocidente serem unidas, sendo que muitas pessoas espirituais, que vieram para as nações da Ásia enquanto estavam na Terra, e muitas pessoas espirituais cristãs, que se sacrificaram aqui para nos auxiliar. Elas tentaram alcançar essa unidade na Terra, mas nunca tiveram sucesso. Esta unidade está agora criando uma oportunidade para a humanidade contatar as boas pessoas espirituais da Ásia, que foram patriotas leais, e as boas pessoas espirituais do Ocidente, que fizeram boas obras por suas culturas. A Coreia é uma nação que tem pago a condição de indenização histórica representando o mundo inteiro. Por isso, ela deve estabelecer um ensinamento unificador representando o mundo inteiro. A unidade espiritual na Coreia significa que tanto o cristianismo como a Igreja de Unificação estão se unindo, como também a cultura ocidental e a cultura asiática. Agora, o fundamento espiritual
deve ser conectado ao mundo centrado na Igreja de Unificação na Coreia de hoje. Não há nenhuma maneira de alcançarmos o mundo fisicamente, a menos que tenhamos todas as bênçãos do cristianismo mundial centrado neste padrão espiritual e possamos conectar essas bênçãos com o fundamento físico na Coreia. O encontro de Yoido foi um evento histórico que estabeleceu estas condições. Os participantes não vieram sozinhos por sua própria vontade, mas foram movidos inconscientemente por todo o mundo espiritual que estava mobilizado para a ocasião. Este encontro foi sem precedentes na história coreana e estabeleceu também um recorde mundial. Isto demonstra que agora é o tempo para saltar adiante, de acordo com o princípio fundamental centrado na nação. Assim, eu estabeleci certas condições nos Estados Unidos. No terceiro ano de meu curso nos Estados Unidos, a imprensa começou a me atacar severamente. Mas eu sei que em abril iremos superar o cume e tomaremos a ofensiva. Isto me faz sentir bem, porque as acusações comunistas de que eu lavo o cérebro estão sendo desmentidas. Um recente caso de sentença esclareceu isto, e nossos acusadores foram sentenciados e tiveram que recuar. Todas as notícias da imprensa americana têm sido em oposição à providência de Deus desde o tempo do presidente Nixon, e eles estão agora tentando nos chutar, dizendo que os líderes da Igreja de Unificação estão vindo para os Estados Unidos e estão influenciando toda a nação. Eles alegam que um estranho apareceu e começou a atrair os jovens para longe da forma de vida americana. Sabemos que nossas atividades são ações sacrificais pela providência de Deus, mas as notícias da imprensa veem essas ações como algo para sermos acusados. Eles dizem que os membros são forçados a venderem flores ou arrecadarem fundos na rua. Mas os membros da Igreja de Unificação estão voluntariamente fazendo isto como um sacrifício a fim de trazer vida para o mundo. O mundo estima as pessoas que trabalham fielmente 8 horas por dia por si mesmas. Mas como podemos salvar a nação se apenas imitarmos o que as pessoas do mundo fazem? Teoricamente, é razoável que devêssemos fazer mais do que eles fazem, se estamos trabalhando pelo benefício dos outros e do mundo inteiro. Este é nosso ponto de vista, o qual eles não entendem. Este é o motivo pelo qual levantamos muito cedo pela manhã e voltamos meia-noite ou 1 hora da manhã. Os americanos consideram isto excesso de trabalho. Algumas pessoas pensavam que o Partido Comunista estava me auxiliando e me utilizando para obter o controle dos Estados Unidos. Por isso, eles investigaram através da CIA, mas não puderam encontrar qualquer coisa. Se eu não tivesse iniciado as atividades de vitória sobre o comunismo, VOC, muitos problemas teriam se desenvolvido. Eu iniciei as atividades de VOC na Coreia e em outras partes da Ásia e fui considerado uma autoridade no anticomunismo. Ninguém pode ignorar esse fato. Assim, eles tinham muita consideração por mim. Eles estavam tentando criar uma situação na qual pudessem me pegar e me acusar. A partir de um ponto de vista ideológico, eu não sou um membro do Partido Comunista. A partir do ponto de vista religioso ou cristão, estou na posição de liderança. Assim, eles não podem encontrar qualquer condição para me acusar. O encontro do Yankee Stadium. Nossas atividades foram todas feitas a fim de encontrar as condições do momento providencial. Estamos agora trabalhando na realidade espiritual da cultura cristã, sendo que os Estados Unidos é a nação central cristã do mundo. Meu curso de 3 anos nos Estados Unidos, que terminaram no ano passado, estabeleceu um fundamento espiritual vitorioso, que conectou o cristianismo e a Igreja de Unificação. Devemos controlar sobre o fundamento espiritual. Não importa quanto ruído faça o mundo democrático ou o cristianismo estabelecido. O fundamento que estabelecemos na Coreia assentou o padrão nacional e substancial, tanto fisicamente quanto espiritualmente. Este era o propósito por trás do curso de 3 anos nos Estados Unidos. Devemos trabalhar para estabelecer o padrão nacional e substancial nos Estados Unidos durante 1976, 1977 e até abril de 1978. Então, os Estados Unidos certamente entrarão em um giro de grande confusão centrada em mim, mas essa confusão declinará após o 2º ano. Jesus foi crucificado porque sua situação foi revertida após o 2º ano. Entretanto, hoje estamos seguindo na direção oposta, para cima. Portanto, o período de 3 anos de 1975 até 1977
deverá conectar o vitorioso fundamento espiritual com o vitorioso padrão físico. A condição nacional vitoriosa, estabelecida tanto fisicamente quanto espiritualmente no encontro em Yoido, fez isto possível. Porque eu conheço a absoluta autoridade do princípio, de que ninguém pode obter vitória sobre nós, não importa quanto nos ataquem. Estou lutando com grande confiança. Agora uma grande batalha começará centrada no Yankee Stadium. Todos os membros da unificação atenderão este evento. Entre eles há muitos tipos de pessoas. Nosso curso até o encontro do Monumento de Washington será nossa segunda maior batalha centrada no encontro do Madison Square Garden. Se pudermos encontrar esse padrão, um histórico momento decisivo virá após o encontro de Washington. Aqueles que se opõem a nós estão desapontados. Eles estão questionando que tipo de pessoa eu sou. Eles estão tão preocupados sobre estarem em alguma desvantagem que agora não estão atentos ao terrorismo. Os terroristas atacaram a Igreja de Unificação em Paris. O mesmo fenômeno pode ocorrer também nos Estados Unidos. Havia uma ameaça de bomba em Belvedere, e falamos para os bombeiros e a polícia. O New York Times oficialmente relatou que o incidente em Paris foi conduzido em conjunto pelas igrejas estabelecidas e o Partido Comunista. Agora, o povo americano não pode nos refutar quando reivindicamos que o Partido Comunista está trabalhando por trás das pessoas que nos perseguem. Estamos marchando com estas condições vantajosas. Agora, com esta cerimônia de unificação, a linha de unificação deve ser estabelecida pelo indivíduo, pela família, clã, tribo, nação e mundo. Vocês entendem? Nunca realizamos tal cerimônia antes. Cerimônias anteriores estavam todas relacionadas ao passado. Nunca tivemos uma cerimônia para estabelecer horizontalmente a linha de frente unificada. O fato de que a Igreja de Unificação pôde cruzar o cume da indenização nacional, reunindo todas as bênçãos do mundo e conduzindo esta cerimônia, indica que a Igreja de Unificação está marchando para o ponto determinante da vitória eterna. Vocês devem saber isto. A nova era. No discurso do início deste ano, eu anunciei que as escolas de pensamento devem ser unificadas. Os proeminentes professores da Academia Coreana de Professores para a Paz Mundial, PWPA, estão agora cientes da grandeza do pensamento da unificação que a Igreja de Unificação está ensinando. O Departamento Coreano do Interior e o Departamento de Informação estão oferecendo programas de educação ideológica, mas recentemente eles pediram para assumirmos isto. Após nossos seminários, 98% dos participantes recomendaram que isto se desenvolvesse como a educação para toda a nação. Tal resposta nos convence que esta nação deve seguramente estar equipada com este novo pensamento e estabelecer um fundamento para ser capaz de harmonizar as coisas em uma nova dimensão. Todas as coisas, interna e externamente, estão se unindo. Agora vocês entendem em que tempo estamos e o que acontecerá. A Igreja de Unificação, centrando em minha família, tem um único caminho a seguir, que é o caminho do princípio. Há muito tempo, temos trilhado caminhos complicados. Entretanto, agora devemos nos conduzir baseados no padrão do princípio. Desta vez, eu não vim com a senhora Won Bok Choi. De agora em diante, as coisas deveriam ser conduzidas centradas na família. Há muitos problemas na família, internamente e externamente. Devemos tratar com muitas coisas, tais como a educação de crianças. Devemos estar lutando na linha de frente. De agora em diante, as mães também devem estar na linha de frente. Devemos estabelecer uma ordem interna e uma ordem externa. Nunca fomos capazes de estabelecer uma ordem ou posição muito clara. Por quê? A posição do Adão não decaído é uma posição única em relação ao mundo. Um indivíduo não pode assegurar sua posição sem pagar indenização pela condição de indenização histórica, em nível mundial. Este é o motivo pelo qual a posição de um indivíduo não foi estabelecida. Eu tenho feito muitas coisas a fim de estabelecer a condição de indenização histórica em nível mundial, para que agora uma posição de um indivíduo possa ser estabelecida em relação à família, tribo, nação e mundo. Cerimônia de unificação. O que significa unificação? Há muito tempo Caim tem odiado Abel. O mal tem atacado o bem.
De agora em diante, essa era acabou. O bem pode golpear o mal, mas o mal não pode bater no bem. Vocês devem saber que hoje é o momento decisivo da história. Portanto, chamamos esta cerimônia de unificação. Vocês entendem? Os membros da Igreja de Unificação necessitam completamente unirem seus corpos com suas mentes e guiar suas mentes pelo pensamento público. Isto ainda não foi feito. O corpo deve se unir com a mente, centrado no propósito que nossas mentes desejam. Não importa quão difícil nossa circunstância possa ser, a meta para nossa mente e corpo nunca varia. Não importa quão miserável seja a condição na qual estou colocado, eu a superei com este pensamento. Eu nunca oscilei. Vocês também devem se tornar dispostos a sacrificarem seu corpo, a fim de atingir unidade com a mente, centrando na vontade de Deus e no ideal de criação de Deus. Não há acusação ao se viver dessa maneira. Entretanto, quando você segue contra esta maneira, certamente se tornará doente ou pagará certa indenização. Um homem cuja mente e corpo estão unidos, e uma mulher cuja mente e corpo estão unidos, devem formar uma família. Quando um homem e uma mulher amam um ao outro, eles devem fazer isso centrando no ideal de criação de Deus. O amor do esposo por sua esposa, ou o amor da esposa por seu esposo, são insuficientes por si mesmos. O amor entre eles deve estar unido com o amor do ideal de criação. O amor do ideal de criação é o amor centrado em Deus, ligando o esposo e a esposa. A posição de verdadeiros pais está assegurada somente quando o amor vertical está estabelecido dentro da realidade do amor horizontal, e o amor horizontal está estabelecido dentro da realidade do amor vertical. Então, os filhos podem estar em uma posição inseparável da posição de seus pais. Se eles se afastarem, certamente terão que pagar indenização. Também, os filhos devem estar unidos uns com os outros, centrados em seus pais. Tal como Caim e Abel, os irmãos mais velhos têm odiado os irmãos mais jovens da posição de Caim. Os filhos devem servir seus pais fielmente com piedade filial centrados em Deus. E irmãos e irmãs devem estar unidos centrados na vontade de Deus. Para isto ocorrer, os pais devem educar seus filhos. Até agora, os filhos têm sido educados na escola. Entretanto, de agora em diante, os pais devem assumir a responsabilidade para educá-los. Pai e mãe devem estar unidos e serem exemplos para seus filhos seguirem. Por exemplo, o pai deve demonstrar como um homem deve viver e como ele deve cuidar de uma mulher. Devemos estabelecer este tipo de tradição e devemos criar novas famílias. Tal família pode ser um modelo para seus vizinhos e seus parentes, iniciando um círculo unificado. Se as pessoas valorizam nossa forma de vida, elas virão a acreditar na Igreja de Unificação e irão querer viver centradas no amor do ideal de criação de Deus. Então, os vizinhos virão espontaneamente até tal família para pedir conselhos. E os parentes virão até eles para consolá-los quando surgirem dificuldades. Todas as coisas serão unidas. Temos estado envolvidos em atividades ecumênicas. Quando ministros ouvem o princípio, suas atitudes naturalmente se tornam amolecidas. Em uma atmosfera de amor, todos os elementos em nós mesmos se harmonizarão e se tornarão temperados. Para fazer todas as nossas dimensões estarem harmoniosas, devemos mantê-las livres. Quando os elementos são mantidos livres, eles podem estar unidos em uma unidade. Assim, quando criamos uma atmosfera de amor, as pessoas começarão a se abrirem, embora inconscientemente. Tal família pode unir seus vizinhos e parentes. Eles lhes contarão todos os seus segredos, e você pode ouvi-los e confortá-los. Após isso, se você os conduz em uma boa direção, eles passarão a confiar em você. Desta forma, a unidade será realizada em um clã e em uma nação. Digamos que o clã do Sr. Kim se torna unido com sua família, e o clã se torna melhor. Isso significa que a nação também se torna melhor. As nações também devem estar unidas. Uma nação significa um Estado e uma soberania. Devemos certamente ter o ponto determinante para o estabelecimento de nossa terra natal. A soberania representa Deus. Um Estado centrado em Deus, o Estado cuja soberania representa Deus, era uma tarefa que Adão e Eva estavam destinados para cumprir.
Entretanto, eles caíram e deixaram a indenização para ser paga no nível mundial. Por isso, portanto, alguma nação deve indenizar e realizar isto, seguindo através do sofrimento necessário no curso de indenização. Para ser estabelecida na posição de um filho, uma nação deve pagar toda a indenização nacional. A Coreia foi dividida, e a nação comunista da Coreia do Norte foi estabelecida. Se as duas metades, Coreia do Sul e do Norte, estão unidas e se tornam a nova Israel, isto será um exemplo para o mundo. Se uma ideologia que pode superar o comunismo aparece em uma nação que está confrontando o comunismo face a face, essa ideologia se tornará mundial. Então, qualquer nação democrática que não gosta do comunismo deve aprender o pensamento desta nação, porque ela é um baluarte contra o comunismo. Dessa forma, uma condição para perdoar até mesmo Satanás será estabelecida. Podemos dizer para Satanás: você ajudou a preparar o caminho da unificação, portanto, eu o perdoarei. Assim, podemos ver que a providência de Deus para salvar a humanidade está transcendendo todas as pessoas, todas as raças e todas as ideologias. Sendo que estamos equipados com a teoria anticomunista, podemos estar unidos com as nações que estão ameaçadas pelo comunismo. Por outro lado, os comunistas também nos atacam. Tempo de vitória. O que os comunistas querem esmagar não é governo, mas a mim. Como resultado, as pessoas naturalmente virão para o nosso lado. Estamos entrando em um tempo quando podemos desenvolver mais nosso movimento na Ásia. A partir do ponto de vista da providência, o tempo a partir de agora até abril é um cume. O primeiro ano da atividade da cruzada termina em abril. Então, uma grande mudança ocorrerá em nossa nação e na Ásia. Vocês devem entender a importância da cerimônia que estamos realizando agora, a fim de trazer glória a Deus. Todos os 36 casais, os 72 casais e os 124 casais devem formar um time. Não podemos ter famílias ramificadas. Os 36 casais representam os antepassados da história. Os 72 casais representam as crianças, os filhos e filhas. Os 124 casais representam as nações do mundo e o lado de Caim. Eles também representam 12 ramais em nível mundial. Assim, os antepassados e Caim e Abel se tornam unidos e as 12 ramificações se tornam uma unidade. Esta é a história de restauração. O ponto-chave da história de restauração é que quando os pais se tornam unidos, eles transformam os maus filhos Caim e Abel em filhos originais de Deus e os conduz para a união. Os 72 casais são as ramificações Caim e Abel dos 36 casais. Portanto, eles devem se tornar unidos. Mas, contudo, a família unida não é o fundamento horizontal no nível mundial. Os 120 apóstolos, 124 casais, são as representações das 12 ramificações alcançando o âmbito mundial. Em outras palavras, os 120 apóstolos são os arquétipos ampliados ao nível mundial. Na providência centrada em Jesus também, os 72 discípulos estavam destinados a se tornarem unidos centrados em Jesus e trabalharem para cumprir a restauração através de indenização. Jesus estabeleceu os representantes através dos 12 apóstolos e dos 72 e 120 discípulos. Eles deviam ter cumprido certas condições, mas eles falharam. Em nossa restauração através de indenização, somos capazes de avançar estabelecendo estes 3 estágios de famílias. Esse é o motivo pelo qual 120 casais e líderes de 9 distritos da Coreia participaram nesta cerimônia. Os 9 distritos da Coreia representam a nação e o mundo, e os líderes de distritos simbolizam chefes tribais. Esta cerimônia, realizada no 2º andar da sede da Coreia, tem um significado mundial. Havia invisíveis linhas fronteiriças que separavam os indivíduos, famílias, clãs, tribos, a nação e o mundo. Entretanto, de agora em diante, tudo estará em uma linha reta. Esta cerimônia de unificação criou este alinhamento. Esta é a cerimônia mais preciosa na Igreja de Unificação, a fortuna dos verdadeiros filhos. Realmente,
Eu tentei executar esta cerimônia com Hyojin e Yejin, mas eles tiveram que atender à escola. Assim eu a realizei com Kwonjin. O Hyo, do nome de Hyojin, significa piedade filial. As famílias abençoadas podem obter vitória servindo com piedade filial. O Heung, do nome de Heungjin, significa prosperidade. E o Hyun, de Hyunjin, significa crescimento. Ele crescerá após a bênção. Kukjin aparecerá na nação. Essa é sua responsabilidade. Kwonjin aparecerá na nação e trará o poder. Cada um dos verdadeiros filhos tem uma natureza distinta. Kwonjin sorriu no 17º dia após o nascimento. Geralmente os bebês estão felizes quando estão totalmente seguros. Mas ele nunca gostava de ser seguro apenas por um curto tempo. Se alguém o pegava, teria que segurá-lo por um longo tempo. Ele tem uma natureza única e maravilhosa, e é muito sábio. A Igreja de Unificação está marchando com Kwonjin. Significado providencial coincide com seu nome, Kwonjin. Sendo que Kwonjin nasceu nos Estados Unidos e tem sua cidadania, ele representa os Estados Unidos. Através dele, os Estados Unidos e a Coreia podem estar conectados. Esse é o motivo pelo qual eu trouxe Kwonjin comigo desta vez. Vocês devem exemplificar o significado da unificação, criando unidade na família, na sociedade e no país. Vocês devem estar imutavelmente centrados em um único propósito: a realização da nação unificada mundial. Do contrário, vocês terão que pagar indenização a partir de agora em diante. Há 3 estágios de pagamento de indenização. Vocês podem sofrer muito materialmente, então seus filhos podem se tornar doentes, ou você mesmo pode ficar doente. Na Idade do Velho Testamento, as pessoas pagavam indenização fazendo ofertas. Na Idade do Novo Testamento, a indenização era paga através dos filhos e filhas. Nesta Idade do Completo Testamento, a indenização é paga através dos pais. Portanto, vocês devem sofrer fisicamente e materialmente. Vocês devem conformar suas famílias para a providência de Deus. Do contrário, seus filhos pagarão indenização. Mas se vocês ainda estão obstinados e não se arrependem, vocês sofrerão pessoalmente. Após serem punidos nos 3 estágios de formação, crescimento e aperfeiçoamento, se vocês ainda não se arrependem, esse é o fim. Esta é a lei de indenização. Se vocês entendem este princípio, sua mente e corpo devem se tornar unidos. Sua família deve estar unida. Também a igreja, a nação e o mundo devem estar unidos. Este é o princípio celeste de que uma família deve estar unida mesmo ao sacrifício de um indivíduo. Este é o caminho do bem. Se podemos salvar nossos parentes ao sacrifício de nossa família, devemos fazer dessa forma. Sacrificar a nação em benefício da própria pessoa, ou sacrificar os familiares em benefício da própria pessoa, ou sacrificar a esposa de alguém em benefício da própria pessoa. Tudo isto é o oposto ao modo celeste. Uma esposa deve se sacrificar pelo benefício de seu esposo, e os pais devem se sacrificar pelo benefício da família, a família pelo benefício do clã, o clã pelo benefício da tribo, a tribo pelo benefício da nação, e a nação pelo benefício do mundo. Deste modo, se a nação da Coreia deve receber a bênção do reino de Deus, esta deve estar na posição de filho em nome das outras nações e estabelecer a tradição de sacrifício pelo benefício do mundo. Se a Coreia fizer isso, ela nunca cairá. Isto é totalmente oposto à forma usual de pensamento. Agora, todas as nações estão tentando usar as outras nações, tal como os Estados Unidos, para seu próprio benefício. Viver no reino de Deus é totalmente o oposto. A fim de estabelecer o mundo que Deus deseja, devemos sacrificar nossa nação, além do que qualquer outra nação tem se sacrificado pelo benefício do mundo feliz e do reino de Deus, apesar da oposição com a qual podemos nos deparar. Quando sacrificamos nossa nação pelo benefício do mundo, estamos conduzindo este mundo para se tornar a nação condutora do mundo. Essa forma estabelecerá uma tradição histórica e obterá verdadeira realização. Neste mundo decaído, somente as realizações obtidas com um espírito sacrificial, somente as boas realizações, podem permanecer.
Aqueles que viveram esse caminho são considerados como santos e figuras históricas, figuras centrais e pessoas de mérito. Portanto, sacrificar a si mesmo pelo benefício dos outros é razoável. Isto corresponde à posição de Deus. Lançar a si mesmo em algo é criar o segundo eu de alguém. Deus lançou-se no trabalho de recriação, tal como no de criação. Assim é como é paga a indenização na história de restauração, ou recriação. A indenização será paga somente quando alguém investe no poder de recriação. Sem isto, a história de recriação não pode começar. A conclusão é obtida teoricamente. Isto se aplica a mim também. O caminho de sacrifício é o curso Fórmula. Reunimos dinheiro aqui e sacrificamos nossa nação, enviando o dinheiro para os Estados Unidos. Os Estados Unidos é uma nação rica e abundante, mas na história de recriação, devemos salvar os Estados Unidos ao sacrifício da Coreia e do Japão. Assim, devemos enviar tudo para os Estados Unidos. Deus se laçou na criação de Adão e Eva. Deus investiu o arcanjo, todas as coisas, e todo o seu espírito na criação. A criação requer investimento total. Por esta razão, a Coreia deve se tornar a primeira nação a lançar-se na providência de Deus. Se a Coreia se torna tal nação, ela nunca perecerá. Nações apoiando a Coreia aparecerão naturalmente, e a Coreia receberá a bênção e prosperará. Outras nações seguirão a direção desta nação. Assim, a forma de restauração, o princípio de unificação, pode somente seguir o curso de indenização. Restauração e unificação não podem ser realizadas sem autossacrifício. Devemos fazer um esforço para unir nosso corpo com nossa mente, mesmo ao sacrifício de nosso corpo. Quando enfrentamos dificuldades, devemos superá-las, consolando nossa mente mesmo se nosso corpo dói. Esta fórmula parte do princípio. Esta fórmula se aplica para um indivíduo, uma família, um clã, uma tribo, uma nação, e para o mundo, como também para o mundo espiritual. O curso fórmula que devemos seguir é o único de acordo com o princípio. Um indivíduo existe para sua família, uma família para seu clã, um clã por sua tribo, uma tribo para sua nação, uma nação pelo mundo, o mundo pelo céu e terra, e o céu e terra por Deus. Quando fazemos isto, podemos receber os frutos do sincero investimento de Deus. Este é o princípio, o caminho do céu. Então quem se tornará o mestre? A pessoa que semeou as sementes e cultivou até a colheita se torna o mestre. No mundo espiritual, é da mesma forma. A pessoa que desfruta uma boa colheita no outono, e a mesma que semeou as sementes na primavera. Este é um princípio celeste. Deste modo, uma pessoa deve semear as sementes com sinceridade e cultivá-las com sinceridade. Esta fórmula é o fundamento para se alcançar a perfeição. Este é o princípio. Falando sobre o ideal de criação, devemos seriamente cumprir o ideal que Deus implantou em nós com seu sincero coração. A perfeição do ideal de criação significa realizar o ideal no nível mundial. Falando sobre unidade, se pergunte se você já alcançou tal unidade em sua atividade. Você conhece bem a resposta. Se você diz que não sabe, está dizendo uma mentira. Você sabe se é uma pessoa genuína. Somente quando você se enfrenta, pode fazer progresso. Sua consciência sabe tudo, e você pode aprender a partir dela. Ambos, esposo e esposa, sabem se estão verdadeiramente colocados em uma posição dentro do princípio. Quando os pais cumprem sua responsabilidade para com seus filhos, eles sabem se estão cuidando dos filhos de uma forma dentro do princípio. Uma família sabe se está cumprindo sua responsabilidade por seu clã. Porque sua consciência o está guiando, você deve ser capaz de praticar a forma do princípio, quase como se você já tivesse sido ensinado. Assim, as pessoas podem receber a bênção de Deus através da prática. Se as pessoas não podem praticar a forma do princípio, mesmo após serem ensinadas, elas deverão assumir a responsabilidade por isso. Esse é o princípio celeste. Temos uma consciência, e através dela o mundo espiritual nos ensina. Qualquer esforço conduz ao desenvolvimento. Até agora o caminho não havia sido aberto para uma família, uma igreja,
uma nação, o mundo e o mundo espiritual estarem unidos. Mesmo se um indivíduo ou uma família tiver alcançado a perfeição, a verdadeira perfeição foi deixada irrealizada até que o padrão mundial fosse estabelecido. Não importa quão lealmente ou sinceramente um indivíduo ou uma família serviram, eles permaneceram no nível de perfeição individual, sendo que o caminho através do clã, da tribo e da nação não estava aberto, e os indivíduos não podem estar na histórica posição mundial. Essa é a razão pela qual as pessoas não puderam viver a vida ideal no mundo espiritual. Eu abri agora o caminho para vocês seguirem para o mundo, iniciando a partir do nível individual, através dos níveis da família, do clã, da tribo e da nação. Por isso, uma vez que você se uniu com a Igreja de Unificação, se fizer certo esforço, você pode fazer um rápido progresso. Vocês estão vivendo em um tempo tão precioso. Vocês entendem? Mesmo as pessoas que serviram com sua melhor lealdade, esperando milhares de anos, dando seu mais leal serviço, não puderam realizar a perfeição, porque o caminho estava fechado. A indenização histórica não havia sido paga. Portanto, as pessoas não puderam resolver as coisas em seus 70 ou 80 anos de vida. Após seguirem para o mundo espiritual, eles tiveram que ressuscitar através de seus descendentes e pagar indenização novamente. Mas a partir de agora, todos os bons espíritos empurrarão seus descendentes dia e noite. Tal tempo virá. Este é o resultado da cerimônia de hoje. O mundo espiritual não pode manter silêncio. Ele pode causar doenças ou outras coisas podem ocorrer aos descendentes dos espíritos, se estes não seguem para a Igreja de Unificação. Recentemente, nos Estados Unidos, tais fenômenos também estão ocorrendo. Organizações também serão empurradas. Os antepassados podem ensinar seus descendentes através de obras espirituais. Todos os antepassados estão sendo mobilizados para empurrar seus descendentes por todos os meios. Esse é o momento em que vocês estão vivendo. Para este propósito, Longsun Harmony tem a missão de liberar os antepassados, abrindo o caminho para eles virem para a Terra. Esta cerimônia estabelece o fundamento para dissolver os ressentimentos por milhares de gerações de antepassados e abre o caminho para eles ressuscitarem. Eu tenho feito estas obras através desta mulher anciã. Vocês entendem? Líderes podem não entender claramente, mas os antepassados estão sendo liberados. Em 1º de maio do ano passado, realizamos uma cerimônia para a total dissolução do ressentimento e dissolvemos o ressentimento até mesmo de Satanás. É histórico que esta cerimônia é realizada este ano. Agora, por exemplo, os budistas podem fazer um rápido progresso espiritual. Todas as religiões providenciais estão agora sendo empurradas para fazer novos saltos. Este é o tempo para nós encontrarmos o mundo espiritual. Não podemos resolver a confusão do mundo espiritual a menos que conheçamos o princípio espiritual. Por esta razão, se você não está no curso de unificação, o mundo espiritual pode atacá-lo. O bom mundo espiritual representa a boa realidade arcangélica. Deus, o arcanjo, e Adão deviam ter se unido no Jardim do Éden. Agora Deus, o bom mundo espiritual, e a Igreja de Unificação estão se unificando. Isto é o mesmo como Deus, o arcanjo, e Adão sendo unidos. O mundo Caim deve seguir a fim de evitar a destruição. Caim pode sobreviver seguindo. Tal tempo chegou. Eu já estabeleci a condição para um indivíduo, uma família, uma tribo, uma nação e o mundo ser capaz de se conectar com Deus e o céu. De fato, eu estabeleci a condição para a Igreja de Unificação fazer um progresso rápido. Sabemos que é a vontade de Deus. Sabendo isso, vocês devem viver não por si mesmos, mas pela nação e pelo mundo. Vocês deveriam tentar dar um donativo mesmo se for 1 centavo, especialmente os 36 casais e aqueles que têm missão pública, nunca deveriam viver de uma maneira privada. Não utilizem o dinheiro de uma maneira privada. Se você utiliza o dinheiro pela vontade pública de Deus, não violará a lei diante de Deus. Mas se você utiliza o dinheiro de uma forma privada, você terá que pagar indenização. O princípio de unificação. Vocês devem entender bem este princípio, e os 36 casais, os 72 casais
e os 124 casais devem estar unidos. Os 72 casais não devem criticar os 36 casais, nem os 36 casais devem criticar os 72 casais ou os 124 casais, e assim por diante. Mesmo se os 72 casais fazem algo bom, eu não posso elogiá-los se eles não apreciam os 36 casais. Até mesmo se os 124 casais fazem algo bom, eu não posso abençoá-los a menos que eles apreciem os 72 casais. Este é o princípio de unificação. Portanto, estes 3 grupos de famílias devem se tornar unidos. Os 36 casais são a ressurreição dos antepassados humanos, os 72 casais são a ressurreição dos filhos, e os 124 casais são a ressurreição das pessoas do mundo. Portanto, se eles se tornam unidos, a família, os filhos e o mundo podem ser unidos. Por esta razão, eu sou responsável por estes 3 estágios de casais. Vocês entendem? Por isso, a partir de agora em diante, vocês devem pensar desta maneira. Devemos mobilizar uma nação a fim de salvar o mundo. Eu devo mobilizar meu clã, o clã Moon, a fim de salvar a nação da Coreia. E minha família deve salvar meu clã. Esta é a tarefa de um Messias tribal. Mas devemos ter um Messias nacional a fim de nos tornarmos Messias de clãs. Quando o padrão de clã é estabelecido, devemos nos preparar para manter o princípio e estarmos conectados com o padrão nacional. Então, podemos seguir ao nível nacional. Este é o curso de restauração através de indenização. Podemos encarar Deus somente quando o sujeito e o objeto se tornam unidos. Para sujeito e objeto se tornarem unidos, eles necessitam de um centro. Deus certamente deve viver como este centro. Quando sujeito e objeto executam a ação dar e receber, o movimento inicia. E seu movimento necessita de um ponto central eterno. Se sujeito e objeto não estão unidos e não executam a ação dar e receber, eles não podem se estabelecer como um objeto de Deus. Isto significa que eles não têm nenhum relacionamento com Deus. Portanto, esposo e esposa devem estar unidos, centrados em Deus. Pais e filhos devem estar unidos, centrados em Deus. Comparado a esse ideal, eu devo dizer que vocês estão vivendo uma vida fortuita. Vocês devem ter uma vida substancialmente frutífera. Vocês devem focar sua mente no estabelecimento destes relacionamentos na vida substancial, e vocês devem trazer certos resultados em seu tempo de vida.